programa Descobrindo o Paraná de hoje veio até a capital para conhecer um local diferenciado, na plataforma 108, que é onde você pode embarcar e conhecer o mundo da gastronomia. No Paraná, ia, 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 ia. Estou aqui novamente em Curitiba, mas dessa vez eu estou em um local especial, na plataforma 108, que tem saída para vários lugares mágicos. Então esse com certeza é um dos meus lugares favoritos a partir de agora aqui em Curitiba, porque eu posso ir para Nárnia, eu posso ir para Hogwarts, para Wakanda e para muitos outros lugares. E para conhecer um pouquinho sobre esse espaço, eu estou conversando com um dos proprietários, o Alexandre. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, como vai? Tudo maravilha, principalmente porque agora estou conhecendo esse espaço depois que vi nas redes e fiquei encantada pelo tema ser trem. E eu gostaria, então, que você contasse um pouquinho, né, não só pelo nome Plataforma 108, mas de onde que surgiu, quando que vocês começaram, essa ideia. Né? O porquê de trem? Certo. E, na verdade, a Thaisa tinha o desejo de trabalhar com confeitaria, de abrir uma cafeteria. E nós trabalhando ali um pouco na diferenciação, né? Buscando ali um tema, um motivo, algo que pudesse nos posicionar, nos identificar, entendemos que o tema de ferrovia, que é algo que está muito ligado à família, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente pesquisa nas horas vagas, era algo que poderia ser exposto. Nós tínhamos já algumas peças em coleção, que hoje fazem parte aqui do café. Eu sou associado de uma entidade que também trabalha com a memória ferroviária no Paraná, então também tem algumas peças deles que estão permanentemente sendo expostas aqui em rotatividade, né? E daí isso tudo ajudou a compor aí o que hoje faz o cenário do café, essa temática de trem, de ferrovia, que é algo que ajudou a construir aí a economia do estado nesses 140 anos que ele está presente aí no Paraná. Sim. E eu achei interessante que nós estamos bem em frente à ferrovia. Exato, aqui na frente passa a ferrovia Curitiba-Paranaguá. Aqui, exatamente em frente à loja, é onde fica o quilômetro 108, e isso foi uma das motivações para, inclusive, o nome do café, que é uma referência a um antigo restaurante que ficava no quilômetro 109, há 40, 50 anos atrás. Que interessante, então é um espaço cheio de história, contando história também de Curitiba do Paraná. Sim, claro, é um dos objetivos. Maravilha! E vocês estão aqui desde quando? Você já trabalhava nessa área também de alimentação, de alimento e bebidas, não? Não. Um pouquinho sobre a sua história e por que vocês mudaram assim, de repente, que tal começar com um café? Originalmente eu sou engenheiro civil, a Thaisa é médica veterinária, e nós estávamos procurando, a Thaisa, na verdade, estava procurando um reposicionamento no mercado, aí ela queria buscar alguma outra coisa para fazer. Nós construímos o café, praticamente todo ele foi feito a 4 mãos, não teve muitas outras pessoas auxiliando, alguns amigos vieram algum período, mas não houve. O projeto mesmo era para ser feito próprio. Então, e daí a Thaisa começou a trabalhar e eu acabei indo trabalhar num outro setor, eu trabalho para o setor público,
mas ficamos quase que 3 meses fazendo a construção e estamos indo aí para 2 anos e meio já de cafeteria. Que bacana. Então, calculando ali 2 anos e meio, foi no meio da pandemia? Foi bem no finalmente ali, exato. Então já estava, as coisas já estavam voltando a funcionar aos poucos. Sim, e também quando vocês a gente imaginaram... estava amadurecendo o projeto, veio a pandemia, a gente parou um pouco, teve que aguardar, deu para trabalhar em algumas outras ideias e aí quando já estava retornando à normalidade, a gente startou em reforma e logo em sequência já deu abertura no café. Que interessante, muito bom. E assim, é um tema diferente, né? Como você mesmo disse, né? Lembra bastante a família. Os meus pais, eles contam bastante. Meu pai é daqui do Paraná, conta bastante da época que ele pegava o trem, que passava por aqui mesmo, né? Hoje a rodoferroviária ainda tem esse passeio de trem, Sim. Né? A gente sabe que é um pouquinho diferente de como que eles eram. Meu pai falava bastante do famoso pau de arara, né? E agora o negócio é turístico, tem até luxuoso, né? Vagões luxuosos e tudo mais. E qual que é o público-alvo de vocês? Olha, como você falou, o próprio público do trem é um público que vem com frequência para cá, mas não existe assim uma segmentação já, eu quero atender jovens adultos, não. É para todos os públicos aí, a gente fala que o trem é uma coisa muito democrática, né, como meio de transporte, a cafeteria tem buscado também ser dessa forma. Lógico que encanta um pouco as crianças e encanta um pouco a nostalgia daqueles que curtiram a ferrovia no passado, ou utilizaram, ou até mesmo não gostam dela. Tem lembranças aí não tão confortáveis do pau de arara, mas é algo que fez parte da história dessas pessoas e que hoje pode ser relembrado aí pela cafeteria ou mesmo pelo passeio aí, que hoje tem uma motivação diferente. Sim, verdade. Então isso é muito bacana porque agrada todo mundo. É um espaço para a família mesmo, né? Como você mesmo mencionou. Tem a maquete, os vagões, né, expostos, então fica legal para as crianças, claro. Chama bastante atenção para eles. E eu vi que lá em cima também tem um espaço que foi feito como se estivesse dentro de um vagão mesmo, como se estivessem viajando. Isso, simula a cabine dos vagões mais luxuosos de antigamente, que eram cabines isoladas. Dos vagões de madeira. Então, inclusive o trem que passa aqui na frente todos os dias tem um vagão que tem essas cabines até hoje. Então a gente busca aí simular isso para que as pessoas tenham uma experiência de como é comer num vagão de primeira classe. Agora, dando continuidade, nós estamos conversando com a Thaisa, que também é uma das proprietárias aqui do Espaço Plataforma 108. E nós vamos falar da parte gostosinha. Da parte que todo mundo, além de querer ver o trem, também quer ver, claro, para fazer o seu lanchinho. Thaisa, de todos os lanches que vocês têm aqui, qual que é o mais pedido, carro-chefe? Nosso carro-chefe, ele é o waffle de pão de queijo. Foi o que começou no café, foi o que realmente foi o nosso primeiro prato preparado na hora. E a gente fazia o pão de queijo normal, só que a gente percebeu que ele não tinha a mesma qualidade no final do dia. Então a gente pensou, como é que a gente vai fazer um pão de queijo na hora? Porque pão de queijo gostoso é pão de queijo quentinho, feito na hora. A gente pensou, vamos colocar na máquina de waffle. E hoje em dia é nosso carro-chefe. Com certeza é o que a gente mais vende.
Ele tem um formato quadradinho hoje em dia e sai quentinho para a pessoa como se tivesse acabado de sair do forno. E fica bonitinho, além de gostoso, né? Porque dizem que a gente primeiro come com os olhos. Exatamente. Os clientes daqui falam muito essa questão de qualidade visual mesmo. A gente tem alguns doces que chamam bastante atenção. Tudo isso realmente tem que ter um visual inicial, né? Sim, agradável para que chame o povo para poder experimentar. Legal. E eu vi nas redes também, é um expresso, é um café? A gente O que tem seria? o cappuccino da casa. O cappuccino da casa, que é aquele que tem o desenho em cima. Exato. A gente faz, a mão livre, inclusive, faz o desenho de uma árvore. As pessoas até falam que é a árvore da vida, porque tem os galhos bem grandes, a parte da folhagem feita com cacau, então fica bem bonito, o pessoal gosta bastante. Sim, fica bem bonitinho. Depois a gente vai mostrar também, com certeza. E o que mais que nós podemos encontrar aqui? Olha, a gente tem, na verdade, uma gama bem grande de preparos, né? Preparados na hora. A gente tem a parte feita com ovos, tem sanduíche de omelete, a gente tem crepioca, o omelete em si, a gente tem os sanduíches, então queijo quente, misto quente. A gente tem a parte de doces também, então o alfo-doce com sorvete, a gente tem os doces que se encontram na vitrine, tortas, brownies, cookies, brigadeiros, tudo para todos os gostos. Sim, com certeza. Então, é ótimo para ser para todos os gostos, que daí todo mundo está super bem-vindo para vir conhecer aqui o espaço. Claro que um espaço maravilhoso, que agora a gente também vai poder conhecer cada espacinho que você já tinha comentado que vocês fizeram, né? Vocês mesmos, você e o Alexandre, que começaram ali, cada preguinho foi organizado e projetado ali por vocês. Então, eu estou bem animada para conhecer o espaço todo. Vamos lá? Thaisa, então você comentou que vocês que montaram também essa maquete. Isso. A gente mandou fazer a mesa sob medida para caber o trilho que a gente tinha. E aí foi literalmente tirando da imaginação, né? Conforme a gente ia tendo ideias, a gente foi colocando isso e construindo isso na maquete, e aos poucos foi surgindo essa cidade. As pessoas até perguntam se é uma Curitiba antiga, Inspirada de algum exato. lugar. Não, mas na verdade ela foi realmente criada na imaginação. Aos poucos foram surgindo as ideias e a gente foi colocando de pouquinho em pouquinho.
Está em construção ainda, Sim. porque é algo que é bastante demorado para fazer, mas ainda assim já parece uma linda, cidade, com né? certeza, é a cidade plataforma 108. Basicamente. E imagino que essa seja o local onde as crianças mais gostam, por conta do trenzinho que fica circulando a cada 2 minutos, né? Isso. A gente geralmente tem 2 trens, mas um deles está em manutenção, infelizmente, mas o outro ele parte a cada 2 minutos. Então fica naquela expectativa. As crianças ficam esperando o trem, principalmente para ele passar dentro do túnel. Ah, claro, Então, até a gente. como a gente tem os vidros, a gente fez propositalmente nessa altura para que as crianças conseguissem enxergar. Até porque a visão dos vidros de baixo é muito mais bonita, porque você vê tudo em escala, tudo perfeitamente na escala. A gente fez proposital para que as crianças tivessem essa experiência diferenciada. Né? E elas ficam esperando o trem passar, enquanto o trem não passa, elas ficam caçando todos os detalhes que a gente colocou aqui. Que legal, é muito rico mesmo de detalhe. E você comentou que alguns deles, né, vocês compraram como as casinhas, outros foi impresso por impressora 3D, mas a pintura você mesmo que fez. De alguns, sim. Isso. Os que foram impressos objetos. na impressora 3D precisam ser pintados pela gente. Então, alguns bonecos também. Algumas coisas a gente compra prontas porque elas são muito detalhadas e a gente não tem demais. uma mãozinha tão leve para isso, né? O pincel tem que ser bem fio ali. E a mão bem firme. Bem firme, que é o principal. Exatamente. Mas realmente é muito lindo. Tem até roupinha no varal aqui, gente. Adorei. A gente tem até uma horta, se você olhar, com algumas abóboras e Algumas Oh, céus! Sim! E tem uma senhorinha ali para cuidando dessa horta. Com certeza. A gente tenta mimetizar exatamente a questão de realidade, né? Então, as pessoas trabalhando no campo, a praça onde você concentra o maior número de pessoas, o prédio grande ali a gente fez como escola, então tem um playground dentro dele. São esses pequenos detalhes que quando as pessoas vão vendo, elas vão achando as pequenas coisas. Então, tem um casal dançando dentro do gazebo. Isso que eu ia falar, é uma noiva. Sim. O vestidinho dela é branco e brilhoso ainda. Exatamente. Adorei. Então são coisas que a gente foi colocando exatamente para parecer a vida real. Sim, né? para que as contar uma pessoas se história. identifiquem. Sim, Exatamente. que bacana. Thaís, então logo que nós chegamos aqui no café, do lado esquerdo, nós já conhecemos ali a grande maquete, a cidade plataforma 108. E agora eu gostaria, rapidamente, o que são essas placas? Elas foram retiradas dos trens antigos, estão aqui para expor? O que elas são? De onde elas vieram? Elas, na verdade, são de várias cidades, vários trens diferentes, e elas foram reformadas, foram repintadas, e é uma forma de preservação. Elas foram cedidas para serem expostas aqui para a gente poder mostrar realmente para as pessoas como eram essas placas desses trens, né? E até para preservar essa memória que a gente tem desses trens antigos, né? Sim, dá para ver ali uma de 1870 e de várias cidades mesmo, na São Paulo, identifiquei ali da minha cidade, Espírito Santo, Vitória, e dentre muitas outras, né? São Paulo, de 1945. E é bem gostosinho mesmo, né? É um pedacinho do trem, um pedacinho da história que a gente pode encontrar aqui também.
agora eu estou pronta para partir para Nárnia, ou seja lá para onde eu decidi ir agora no momento. Estamos no segundo andar aqui do café para conhecer as famosas cabines. E aí, Thaisa? Claro que você já tinha me dito que tudo aqui tem a mãozinha de vocês, literalmente. E na hora da ideia com a cabine, o porquê de uma cabine, claro, lembra o trem, mas como que foi esse processo? Como está sendo também, né? O pessoal vem bastante para cá, eu imagino, que deva gostar bastante desse espaço aqui. Conta pra gente. Na verdade, a gente pesquisou muito para tentar chegar a uma ideia, porque é difícil. O que vamos remeter a trem? O que nós podemos fazer que possa remeter a um trem? E aí a gente pensou, bom, cabines. E aí, como é que a gente faz para isso ser viável, né? Então, é o que a gente comentou, muito das ideias vieram depois da gente alugar o espaço, porque daí com isso a gente conseguiu realmente se planejar em relação ao que fazer. E foi fluindo, a gente encontrou as fotos dos trens antigos, poxa, dá para fazer algo assim, o pessoal pode comer dentro, vai ser legal. E foi literalmente juntando as pecinhas e vamos colocar para funcionar. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4 cabines e mais um espacinho que o pessoal pode ficar sentado ali, conversando tranquilo. As cabines, elas têm tamanhos diferenciados. Então, por exemplo, a cabine que fica mais no final, ela cabe até 6 pessoas. Essa cabine é um pouquinho menor, então a gente indica de 4 a 5 pessoas no máximo. A cabine final ali, ela só tem um banquinho, então é literalmente para o casal aproveitar, ficar juntinho, né? Então, a gente pensou nesse sentido também. Mais que 6 pessoas a gente não indica, porque daí talvez fique um pouquinho apertadinho. A não ser que as pessoas gostem do contato. Daí é bom para passear todo mundo junto, fazer essa viagem todo mundo junto apertadinho. Exatamente. E vai dar tudo certo. E pelo que eu notei aqui também, tem várias imagens, principalmente da janela. Isso. Cada janela tem uma imagem como se estivesse viajando mesmo. A gente fez propositalmente, cada uma tem uma paisagem diferente, exatamente para que as pessoas pudessem, se voltarem para o café, ter outra experiência se elas quiserem. Então, elas conseguem comer em cabines diferentes e cada vez ter uma experiência diferente. Que bacana, estar no mesmo lugar, mas fazer uma viagem diferente cada vez que vierem até aqui. Que bacana! E então, claro, tem um espaço bem gostoso lá embaixo também, eu acredito que pela maquete e tudo mais, também tem, né, esse chamariz por conta da maquete, mas tem alguma preferência? O pessoal gosta mais de vir aqui pra cima, mais lá embaixo mesmo? Depende muito. A gente tem muitas pessoas que querem subir, mas como o espaço também é pequeno, a gente tem uma disputa maior, se pensar. Mas lá embaixo a gente tem o público que gosta mais realmente de espaços abertos, varia muito, né? Tem gente que não gosta muito do espaço fechado e tal, e aí prefere ficar lá embaixo. Mas aqui em cima, principalmente na parte do fim de semana, a gente tem às vezes lista de espera, que a pessoa precisa esperar um pouquinho para subir, tem que ter um pouquinho de paciência, porque quem tá aqui em cima não quer descer. Com certeza, eu também, não quero sair mais daqui. Já gostei, esse é o meu lugar preferido aqui por enquanto. Isso mesmo que eu ia perguntar. Então, claro, final de semana é onde o pessoal sai mesmo, né, para poder curtir. Então, durante a semana é bem tranquilo, pode vir. Isso, né? Geralmente o nosso horário de maior movimento é no final do dia, exatamente pela questão de que as pessoas estão saindo do trabalho, acabam passando para tomar um café. Mas durante o horário ali entre o início da tarde e o meio da tarde, a gente tem um tempo mais tranquilo, assim, então você consegue utilizar as cabines com tranquilidade. Maravilha. E voltando assim para a cabine, que eu achei tão interessante isso, como a maquete é você que está preparando e a cabine também foi você que fez lá? Sim, toda a parte da construção ela foi feita tanto pelo Alexandre quanto por mim e eu saía do meu antigo trabalho, vinha para cá, a gente construía até 2, 3 horas da manhã, saía daqui,
ia para casa e começava tudo de novo no dia seguinte. Quando a gente foi vendo isso nascer, foi como se fosse literalmente nosso filho nascendo. Imagina, uma alegria imensa, né? E principalmente, eu acho que agora, vocês vendo que está dando um retorno das pessoas querendo conhecer exatamente porque vocês criaram algo tão chamativo e dá pra ver que com carinho mesmo. Sim, é praticamente a nossa segunda casa. Às vezes a gente passa mais tempo aqui do que em casa. mesmo. Bacana. Então eu gostaria de convidar, né, o pessoal, mas vou deixar isso para você nos explicar sobre o horário de funcionamento, né? Lembrando aí que final de semana que é mais disputado. Se vocês querem a cabinezinha, venham o quanto antes e se precisar esperar um pouquinho, tenham paciência, porque vale a pena. Mas agora é contigo, Thaisa, por favor. Bom, o único dia que a gente não abre é na segunda-feira, mas de terça a sexta, das 9 às 19, no sábado das 10 às 19 e no domingo das 2 da tarde até às 19. A gente está aqui disponível para vocês, vai fazer tudo com muito carinho, como a gente fez tudo até agora. Então, se quiserem vir, só realmente no fim de semana, se quiserem cabine, é mais fácil chegar um pouquinho mais cedo ou ter um pouquinho de paciência. Nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando que ele está disponível no portal tourbr.com.br. E até a próxima semana. Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. Se alguém quiser me conhecer, não é difícil me encontrar.